Você sabia que na América Latina tem lugares onde as pessoas carregam amuletos no bolso, fazem simpatia antes de viajar, queimam bonecos para expulsar azar e ainda tratam tudo isso como se fosse algo normal do dia a dia? E se eu te contar que dentro desse mesmo mundo latino tem país onde chove peixe, prisão que funciona como bairro e mercado que vende múmia para proteger casa nova, você acreditaria? Pois é. A América Latina é ampla, diversa e cheia de particularidades que mudam completamente de uma fronteira para a outra. Então, hoje, o Belo Mundo vai te levar por 10 países latino-americanos para conhecer algumas curiosidades que parecem mentira, mas fazem parte da vida real por lá. Número 1. Brasil. Há pouco tempo, uma simples música reacendeu uma discussão antiga. Durante uma apresentação no Domingão com o Huck, Shakira incluiu os brasileiros quando cantou sobre os povos latinos. E, imediatamente, a internet entrou em combustão. Muito brasileiro aplaudiu, muito brasileiro discordou, e nas redes sociais surgiu a pergunta que divide opiniões há anos. O Brasil é mesmo um país latino? A dúvida é comum, principalmente por causa do idioma. Enquanto a maior parte da América Latina fala espanhol, o Brasil fala português. Só que o termo latino nasceu no século XIX, não para definir quem fala espanhol, mas para agrupar os países das Américas que foram colonizados por povos de origem latina, como Portugal, Espanha e França. Ou seja, é um rótulo baseado na raiz cultural, não na língua isoladamente. E se tem um país onde as raízes culturais são múltiplas, é o Brasil. Ele é considerado um dos países mais miscigenados do planeta. Tem descendente de indígena, de europeu, de africano, de asiático, de árabe. E em alguns lugares, essa mistura aparece até na paisagem. Pomerode, uma cidade no estado de Santa Catarina, no sul do Brasil, tem forte influência alemã. Treze Itilhas, também em Santa Catarina, foi fundada por imigrantes austríacos e preserva traços da arquitetura do Tirol. Olambra, que fica no interior do estado de São Paulo, no sudeste, mantém tradições herdadas da cultura holandesa. Mesmo assim, o Brasil criou costumes próprios que surpreendem quem chega de fora. O banho não é só diário, tem gente que toma 2 até 3 por dia, como se fosse parte da rotina básica. Desconhecidos são chamados de tio ou tia com naturalidade, mesmo sem qualquer laço de família. E o churrasco deixou de ser só comida. Virou encontro, domingo, identidade. Talvez o Brasil se questione tanto sobre sua própria latinidade porque nunca coube em uma única definição. Mas quando a gente olha de fora, com um pouco de distância, o encaixe está ali. Na língua, na história, na herança, na mistura, no jeito de existir. Só que basta atravessar a fronteira para perceber que, na América Latina, todo mundo tem algo igualmente inesperado. Número 2. México. No México, a primeira coisa que chama a atenção é o sabor. Quase tudo vem com milho e quase tudo leva pimenta. São 2 ingredientes que não estão ali só pelo gosto. Eles contam uma história. O milho, por exemplo, é o pilar da cozinha mexicana. Mas também é sagrado. Na mitologia dos maias, os deuses tentaram criar o ser humano com barro, depois com madeira, e falharam. Foi só quando usaram massa de milho que conseguiram dar vida. Por isso, o grão aparece em rituais de agradecimento e proteção, além de estar presente no prato de todo dia, das tortilhas aos tamales. Já a pimenta é símbolo de identidade. O país tem mais de 140 variedades. Molhos picantes acompanham o café da manhã, o almoço e o jantar. Tem pimenta suave e tem pimenta que parece castigo. E o mexicano não dispensa. Mas o que mais chama a atenção em quem visita o México é como o país lida com a morte. Enquanto em muitos países o luto é silêncio, por lá ele vira celebração. No Dia de Muertos, que acontece entre o fim de outubro e o começo de novembro, os cemitérios se enchem de famílias que levam flores, velas e até comida para os túmulos. Muita gente monta altar em casa,
com fotos, oferendas e objetos que pertenciam aos mortos. É uma forma de lembrar com afeto, como se ninguém tivesse ido embora de verdade. Mas enquanto o México celebra a morte, tem quem converse com espíritos de outro jeito. Número 3. Haiti. O Haiti é quase sempre lembrado pelas dificuldades. Mas se tem algo que marca o Haiti, é o voodoo. E não tem nada a ver com bonecos espetados ou feitiços de filme de terror. O voodoo haitiano é uma religião complexa, formada a partir de tradições africanas trazidas por povos escravizados, misturadas ao catolicismo e a elementos indígenas. O resultado é um sistema espiritual centrado em comunidade, proteção e relação com os ancestrais. No voodoo, os espíritos são chamados de loás. Cada um tem personalidade, funções e preferências próprias. Existem loás ligados à cura, à justiça, ao amor, à guerra, à natureza. Os rituais são conduzidos por hongans e mambos, sacerdotes e sacerdotisas, que lideram cerimônias com tambores, cantos e danças. E pasmem, essa influência é tão profunda que chegou até o governo. Durante o século XX, o ditador François Duvalier, o Papa Doc, usou o voodoo como ferramenta de poder. Ele se apresentava como a reencarnação de Baron Samedi, um loá ligado à morte, e imitava o visual da entidade para cultivar medo. Também ordenou a eliminação de cães pretos porque acreditava que um rival político havia se transformado num deles, e ainda afirmou que havia realizado um ritual para colocar fim à vida do presidente John Kennedy. Número 4. Honduras. Seguindo a nossa viagem, a gente chega agora a Honduras, um país que fica na América Central e que, acredite, tem um pouco de tudo. Tem costa voltada para o Caribe, com água azulada e comunidades garífunas que mantêm ritmos herdados de africanos e indígenas. Tem vilas montanhosas no interior, estrada estreita, cheiro de milho quente saindo de tortilhas feitas na hora. E tem uma culinária que mistura coco, banana verde e frutos do mar de um jeito que só quem já passou por lá entende. É um país discreto que quase nunca aparece nas manchetes, mas guarda costumes e histórias que muita gente não conhece. E se tem uma curiosidade que surpreende até quem mora na região, é algo que acontece na cidade de Yoro, no norte do país. Ali acontece um fenômeno chamado lúvia de peces, a chuva de peixes. Os moradores contam que, entre maio e julho, o tempo fecha, o vento muda e uma tempestade forte cai de repente. Quando a chuva passa, as ruas estão cheias de peixes vivos espalhados pelo chão. A explicação para isso depende para quem você pergunta. Uns dizem que é milagre de um padre que viveu na região no século XIX. Outros acreditam que são tempestades tão fortes que puxam peixes de rios rasos e os soltam quilômetros adiante. Cada um defende a sua versão e ninguém bate o martelo sobre nada. O que existe são relatos acumulados por décadas e moradores que já esperam a época do fenômeno para recolher peixe fresco e vendê-lo depois da tempestade. Número 5. Colômbia. Agora, chegou a vez da Colômbia. Um país que muita gente acha que conhece por causa das notícias envolvendo a herança de Pablo Escobar, mas que na prática é bem mais complexo do que parece. Lá tem um pouco de tudo. Região costeira com sotaque caribenho, floresta amazônica com comunidades isoladas, cordilheiras frias no meio do país e grandes cidades nos Andes funcionando num ritmo diferente. É tanta variação que parece que a Colômbia abriga vários países em um só. E essa diversidade também aparece nos costumes. Na virada do ano, por exemplo, as simpatias tomam conta. Tem gente que come 12 uvas à meia-noite, uma para cada mês. Outros saem com uma mala vazia pela rua, na esperança de atrair viagens. E em várias cidades, um boneco chamado Año Viejo é queimado, como um jeito simbólico de deixar os problemas no passado. Outra curiosidade está na xícara. Todo mundo sabe que a Colômbia é apaixonada por café, assim como o Brasil e países como Portugal e Itália.
A diferença é que, na Colômbia, esse hábito começa cedo. Enquanto em muitos lugares a cafeína nem é recomendada para crianças mais novas, lá é comum ver os pequenos tomando o famoso tintico, um café bem fraco, adoçado, muitas vezes misturado com leite, antes mesmo de ir para a escola. Ah, e tem outra curiosidade que deixa muita gente feliz: os feriados. A Colômbia está entre os países com mais feriados do mundo, com 18 datas ao longo do ano. E em muitos casos existe um sistema que joga a comemoração para a segunda-feira para aumentar as chances de feriadão e facilitar a vida de quem trabalha. Agora a gente deixa a Colômbia para trás e desce o mapa até um país pequeno, bilíngue e cheio de hábitos inesperados. Número 6. Paraguai. O Paraguai fica no meio da América do Sul, sem saída para o mar, entre Brasil, Argentina e Bolívia. A capital é Assunção, uma cidade às margens do rio Paraguai, que organiza boa parte da vida política e econômica do país. Uma das coisas mais curiosas é a questão da língua. O espanhol é idioma oficial, mas o guarani, que é a língua de origem indígena do povo guarani, também é. E não fica restrito a documento ou lei. Grande parte da população fala guarani no dia a dia, em casa, no comércio, na rua, e inclusive os políticos fazem discurso em guarani. Dessa mistura espontânea nasce o jopara, um jeito de falar que combina os dois idiomas na mesma frase. Impressionante, não é mesmo? Número 7. Bolívia. Ainda na América do Sul, nosso destino agora é a Bolívia. Um país sem saída para o mar, mas com uma quantidade impressionante de curiosidades. Grande parte do território fica em regiões de altitude elevada, e a capital administrativa, La Paz, está encaixada num vale cercado de montanhas. Ali no centro da cidade existe uma cadeia que parece mais um bairro cercado por muros. É a prisão de São Pedro. Por fora, ninguém imagina que aquilo seja um presídio. Por dentro, ela funciona como uma cidade paralela. Os guardas ficam só na entrada. Quem cuida da organização lá dentro são os próprios presos. Eles elegem representantes, definem regras, alugam celas e mantêm até pequenos comércios funcionando. Quem tem dinheiro consegue uma cela confortável, com cama de casal, televisão e até banheiro privado. Quem não tem, dorme nos corredores até arrumar um jeito de trabalhar e pagar um espaço. E mais impressionante ainda, muitas famílias vivem lá dentro com os presos. Mulheres e crianças entram e saem todos os dias. Mas essa não é a única surpresa da Bolívia. Em La Paz também fica o Mercado das Bruxas. Um lugar cheio de barraquinhas que vendem amuletos, pós coloridos, estatuetas de casais nus, ervas e objetos usados em rituais antigos. Tem também os famosos fetos de lhama mumificados, que são oferecidos à deusa Andina Pachamama como forma de pedir proteção e prosperidade ao construir uma casa. E só para constar, eles não vêm de abates, tá? Mas de abortos naturais. Outro elemento que aparece em todo canto é a folha de coca. Diferente do que muita gente pensa e que em boa parte dos lugares é associado a coisas ilegais, aqui ela é usada para suportar o frio, a altitude e como símbolo de respeito em cerimônias tradicionais. Número 8. Chile. O Chile é o tipo de país que parece simples no mapa, mas basta chegar perto para ver que ele é tudo, menos comum. Lá de cima, ele até parece só uma faixa fina de terra grudada no lado esquerdo da América do Sul. Mas é um fiapo com mais de 4.000 quilômetros de comprimento, espremido entre o Pacífico e a Cordilheira dos Andes. E é justamente por ser tão estreito e tão longo que ele abriga praticamente todos os climas possíveis. Lá no norte, o país começa com um dos lugares mais secos do planeta, o deserto do Atacama. Tem região ali onde não chove há milhares de anos. O cenário é tão surreal que virou base de testes da NASA para simular as condições de Marte. E se isso já parece coisa de ficção, espera até saber que o Chile tem um órgão oficial só para investigar aparições de objetos voadores. E não é piada. É o CEFAA,
Comitê de Estudos de Fenômenos Aéreos Anômalos. Enquanto em muitos países o assunto é tratado como loucura de teórico, lá é levado a sério, com relatório, análise técnica e tudo. Descendo pelo mapa, a paisagem vai mudando. Começam os vales, as vinícolas, os lagos e a Patagônia. E no extremo sul, o Chile decidiu bater de frente com a Argentina e criou a cidade de Puerto Williams, só para tirar de Ushuaia o título de cidade do fim do mundo. No cotidiano, as manias também surpreendem. Tomar cerveja na rua? Nem pensar. Andar sem camisa, mesmo na praia? Pode dar multa. E se quiser beber em bar, só com comida junto. Agora, quem prefere café pode se deparar com os cafés com pernas, onde a bebida é servida por atendentes com roupas coladas ou quase sem roupas, salto alto e um ar meio teatral que mistura sensualidade com conservadorismo. Chile é isso aí. Um país que quebra a expectativa em cada quilômetro. Número 9. Peru. Ainda na faixa oeste da América do Sul, o nosso destino agora é o Peru, porque assim como a Colômbia, ele não é um país de uma curiosidade só. Na verdade, daria para fazer vários vídeos só com as histórias, comidas e tradições que aparecem por lá. Nas regiões andinas, montanha não é só paisagem. Muita gente enxerga os grandes picos como espíritos protetores, os apus. O respeito à Pachamama, à Mãe Terra, aparece em pequenas oferendas deixadas em pontos altos, com folhas de coca, bebida e comida, como forma de agradecer e pedir equilíbrio para a vida. Na mesa, o Peru chama a atenção no mundo inteiro. O país ficou famoso pelo ceviche, feito com peixe cru marinado em suco de limão, mas o cardápio vai muito além disso. Uma curiosidade que surpreende muita gente de fora é o consumo do cuy, o porquinho da Índia assado inteiro, servido em ocasiões especiais em várias cidades do interior andino. Para quem cresceu vendo o animal como bicho de estimação, costuma ser um choque. Os ingredientes também contam uma história. A batata tem origem na região andina, e só no Peru existem mais de 3.000 variedades. Tem batata branca, roxa, vermelha, quase preta e até azulada. O milho acompanha o mesmo ritmo, com dezenas de tipos diferentes, em cores que vão do branco ao roxo escuro, usados em pratos salgados e em bebidas tradicionais. No deserto de Nazca, no sul do país, aparecem as famosas linhas que formam figuras gigantes no chão. São desenhos de animais, formas geométricas e símbolos que só fazem sentido vistos do alto. As teorias vão de calendário astronômico a rituais religiosos, e o mistério continua sem resposta definitiva. Já nas serras próximas de Cusco, o Natal ganha outra cara com o Takanakui. Homens e mulheres se reúnem em uma espécie de arena para resolver brigas, desafetos e desentendimentos na base da luta, com música, dança e regras bem definidas. Pois é, parece estranho, mas ao que tudo indica, sair na porrada em pleno Natal funciona. Número 10. Argentina. E por último, mas não menos importante, a gente fecha essa jornada pela América Latina com um país que dispensa apresentações. A Argentina é conhecida por muita coisa. Tem a rivalidade histórica com o Brasil, o tango, o doce de leite, o churrasco com gosto de carvão, o Messi, as Malvinas e o bom e velho sotaque portenho. Uma das primeiras coisas que chama a atenção é o horário das refeições. Enquanto em muitos lugares o jantar acontece no começo da noite, na Argentina é normal a galera sentar à mesa depois das 9, às vezes depois das 10. Restaurante cheio perto da meia-noite não é exceção, é rotina. Família com criança pequena em mesa de restaurante nesse horário também não causa estranhamento nenhum. Outra curiosidade do cotidiano argentino é o hábito de fazer análise. É isso mesmo. Conversar sobre terapia na mesa do bar, em casa, no trabalho ou com os amigos não causa estranhamento nenhum. Muito pelo contrário. Na Argentina, fazer psicanálise é tão comum que Buenos Aires já foi chamada de a capital mundial da terapia. Em certos bairros, tem mais consultório do que padaria. É claro que o acesso não é igual para todo mundo, mas o fato é que, por lá,
Saúde mental não é tabu. É quase um item básico de sobrevivência. E se a gente parar para pensar, faz todo sentido. No mundo de hoje, cuidar da cabeça deveria estar na mesma lista que dormir bem, se alimentar direito e fazer exercício. É um jeito de encarar a vida com mais equilíbrio, sem precisar fingir que tá tudo bem o tempo todo. E agora a gente quer saber de você. Qual dessas curiosidades te surpreendeu mais? Conta pra gente aqui nos comentários. E já sabe, se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal Belo Mundo, ativa o sininho e compartilha com quem ama viajar sem sair do sofá. Se quiser dar uma força extra, usa a função hypar. Assim você ajuda o canal a continuar trazendo histórias que quase nunca aparecem em roteiros turísticos. Obrigado por ficar com a gente até o final. Nos vemos nas próximas aventuras.